Atos, capítulo 29. E Paulo, pleno das bênçãos de Cristo e transbordando em espírito, partiu de Roma, determinado a ir para a Espanha, pois havia proposto ir até lá há muito tempo, e também dali para a Bretanha, pois ele ouviu na Fenícia que alguns dos filhos de Israel, por volta do tempo do cativeiro assírio, haviam escapado pelo mar para as ilhas distantes, como disse o profeta, e chamada pelos romanos de Bretanha. E o Senhor comandou que o evangelho fosse pregado a todas as nações dos gentios, e para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nenhum homem impediu Paulo, pois ele testificou audaciosamente sobre Jesus perante os tribunos e entre o povo. Ele levou consigo certos irmãos que estavam com ele em Roma. Eles embarcaram em Óstrio e com ventos favoráveis foram levados em segurança a um ancoradouro na Espanha. E muitas pessoas das cidades, vilarejos e montanhas estavam reunidas, pois ouviram falar na conversão do apóstolo e de seus muitos milagres. E Paulo pregou vigorosamente na Espanha, e grandes multidões se converteram, pois perceberam que ele era um apóstolo enviado por Deus. E quando partiram da Espanha, Paulo e seus acompanhantes encontraram um barco em Armórica, que estava em rota para a Bretanha, e velejaram ao longo da costa do sul até chegarem a um porto chamado Rafino. Então, quando foi divulgado que o apóstolo havia desembarcado em sua costa, grandes multidões que ali habitavam foram ao seu encontro, o trataram com respeito e ele entrou pelo portão oriental da cidade deles, se hospedando na casa de um hebreu, um de sua própria nação. No dia seguinte ele foi até o Monte Lude, onde o povo se apertou pelo portão, se reunindo na via principal, e ele pregou Cristo a eles. E eles creram na palavra e testemunho de Jesus. E ao anoitecer, o Espírito Santo desceu sobre Paulo, e ele profetizou dizendo: Atenção, nos últimos dias o Deus da paz habitará nas cidades, e os que ali habitam serão contados. Na 7ª contagem do povo, seus olhos serão abertos, e a glória de sua herança brilhará sobre eles. As nações virão adorar no monte que testifica da paciência e perseverança do servo do Senhor. E nos últimos dias, as novidades do Evangelho serão proclamadas de Jerusalém, e os corações do povo se alegrarão, e vejam, as fontes serão abertas, e não haverá mais pragas. Nestes dias, haverá guerras e rumores de guerra. Um rei se levantará, sua espada será para a cura das nações, sua reconciliação se cumprirá, e a glória de seu reino será uma maravilha entre os príncipes. E ocorreu que certos druidas vieram até Paulo em segredo, e o mostraram por seus ritos e cerimônias que eram descendentes dos judeus que fugiram da escravidão no Egito. E o apóstolo creu nestas coisas e os deu o ósculo da paz. Paulo habitou em seus aposentos por 3 meses, incessantemente confirmando na fé e pregando a Cristo. Após estas coisas, Paulo e seus irmãos partiram de Rafino e velejaram para Ácio, na Gália. Paulo pregou a guarnição romana e em meio ao povo, exortando a todos os homens que se arrependessem e confessassem os seus pecados. E alguns dos belgas vieram até ele para indagar sobre ele e sobre a nova doutrina e sobre o homem Jesus. Paulo abriu seu coração a eles e os contou todas as coisas que o haviam ocorrido, e como Cristo Jesus veio ao mundo para salvar aos pecadores. E eles partiram a ponderar entre si acerca das coisas que haviam ouvido. E depois de muitas pregações e trabalho árduo, Paulo e seus companheiros trabalhadores foram até a Helvécia e chegaram ao monte Pôncio Pilatos, onde aquele que condenou ao Senhor Jesus se atirou abaixo de cabeça, e
pereceu tão horrivelmente. E imediatamente um aguaceiro jorrou da montanha e carregou seu corpo, quebrado em pedaços, até um lago. E Paulo estendeu suas mãos sobre a água e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, dê um sinal para as nações que aqui Pôncio Pilatos, que condenou a seu filho unigênito, mergulhou de cabeça para dentro do fosso. E enquanto Paulo ainda falava, eis que veio um grande terremoto, e a superfície das águas se transformou, e a forma do lago tornou-se como a do Filho do Homem agonizante, pendurado na cruz. E veio uma voz dos céus dizendo que mesmo Pilatos havia escapado da ira vindoura, pois ele lavou suas mãos perante a multidão quando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado. Quando, portanto, Paulo e os que o acompanhavam viram o terremoto e escutaram a voz do anjo, eles glorificaram a Deus e foram poderosamente fortalecidos no Espírito. E viajaram até o Monte Júlio, onde havia 2 pilares, um do lado direito e outro do lado esquerdo, erigidos por César Augusto. Paulo, cheio do Espírito Santo, se levantou entre os 2 pilares e disse: Homens e irmãos, estas pedras que vocês veem hoje testemunharão de minha jornada até aqui. Verdadeiramente digo a vocês, elas permanecerão até o derramamento do Espírito sobre todas as nações, e nem será obstruído o caminho por todas as gerações. Então eles viajaram até Ilírico, com a intenção de ir pela Macedônia até a Ásia, e a graça se manifestou em todas as igrejas e prosperaram em paz.